Oi, beleza? Hoje vou fazer um videozinho diferente. Meu Deus, eu tremo muito. Olha meus bonequinhos do BTS. Ó. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente sobre um quadrinho diferente num local diferente. Então acompanha aí, espero que vocês gostem e vamos nessa. Perfeito. Antes de falar sobre do que eu li, eu vou pedir meu lanche. Só um instante. Boa noite. Eu quero 2 hambúrgueres, por favor. E 2 Guaravita também. Valeu. O único jeito de eu falar desse gibi é com um bom lanche, porque hoje eu vim falar de Wilson Lanchão. Você tá muito grande? É, Manuel. Wilson Lanchão é uma criação de Lobo Ramírez da Escória Comics. Ele foi criado de um zine, em 3 zines separados, e depois compilados na Wilson Lanchão The Complete Saga. E bem, quem é Wilson Lanchão? Simplesmente um bombado que tem um hambúrguer no lugar da cabeça. Quando o Lobo Ramírez criou o personagem, ele fez 3 zines, compilou essa saga e deixou que outros artistas criassem histórias com o personagem dele. Assim, tendo outras 4 edições. Só que eu só tenho 3. Eu tenho o Wilson Lanchão mais brabo do que nunca. O Wilson Lanchão tá na hora do lanche. E o terceiro volume, que é o Wilson Lanchão de volta à ilha. O volume 1 foi escrito pelo Henrico Noronha. O volume 2 foi escrito e desenhado pelo Giovanni Machado. E o volume 3, esse foi escrito pela Bruna MZF. Olha essa capa. Eu não mostrei a propaganda da Loja Monstros aqui no volume 1, mas obviamente a minha capa favorita é a do The Complete Saga. Com esse hamburgão monstro na quarta capa. Uma dúvida. Dá pra chamar só o hambúrguer de lanche, ou o lanche é o hambúrguer com batata e algo pra beber? Acho que dá pra chamar só o hambúrguer também. Só o hambúrguer de lanche? Será que só o hambúrguer? É uma dúvida que eu tenho. Porque em São Paulo eu acho que lanche é só hambúrguer. No Rio de Janeiro deve ser mais considerado lanche o completo, tudo. Diz aí nos comentários o que vocês acham. E bem, eu vou falar um pouco da história de cada volume para vocês. Só que quem vai fazer isso é o Lucas do Futuro, porque agora eu vou comer. Oi, eu sou o Lucas do Futuro e vim falar sobre a história dos quadrinhos que o Lucas do passado mandou eu falar. Inclusive, o hambúrguer tá muito bom. Bom, essa Wilson Lanchão The Complete Saga, ela começa com o nosso personagem principal, o Wilson Lanchão, numa praia de boa, tomando cerveja e fumando um cigarrinho. Quando ele encontra a namorada dele, a Odete, na casa deles, porque ele ia tomar uma ducha. Mais tarde no mesmo dia, a Odete estava indo trabalhar e o Wilson foi atacado por um guerreiro chamado Otto Van Houten, que é um guerreiro que tem cabelo de cuia. O Otto já chega ameaçando o Wilson, falando a seguinte frase: "Você vai voltar para a ilha, seu hot dog viado." E o Wilson responde: "É lanchão." Enquanto ele luta contra o Otto, o Wilson não percebe a presença do Dr. Billy, que é um médico maluco que tem a cara do Bart Simpson, mas no corpo de um adulto. E o Dr. Billy foi quem criou os clonossauros, que são dinossauros clonados. O Wilson é preso pelo Dr. Billy, mas é salvo pela Beth Libélula, que conta pro Wilson que ele tá com amnésia e talvez ele tenha perdido a memória depois da viagem do tempo. E é por esse motivo que ele deve ajudar a Beth Libélula a derrotar o Dr. Billy
Billy e seus clonossauros. Juntos, Betty Libélula e o Wilson Lanchão derrotam o Dr. Billy e o Otto Van Houten, só que eles não mal perceberam que aquele era um clone do Dr. Billy, que jogou um raio Zordon na Betty Libélula, que não a mata, mas só joga ela pra longe, e prendem o Wilson Lanchão numa torre. Nessa torre, o Wilson Lanchão reconhece alguém que tem pouco tempo de vida, que é um saco escrotal misturado com a Mônica da Turma da Mônica. É exatamente isso. E esse mesmo saco escrotal conta ao Wilson Lanchão que todos ali naquela ilha são clones, e por ele ter pouco tempo de vida, ele deu essa informação ao Wilson, que todos ali são clones inspirados em personagens da Turma da Mônica e alguns nos Simpsons. E aí ele morre contando isso, essas últimas mensagens para Wilson. Enquanto isso, o Dr. Billy pega o corpo morto do Otto Van Houten e transforma ele num ciborgue. E o Wilson, por sua vez, foge da torre quando ele vê um clonossauro voador sentindo o cheiro do corpo morto do saco escrotal barra Mônica. E o Wilson aproveita esse momento, usa um golpe de karatê nos olhos do dinossauro voador e sai dali voando para fugir da ilha. Antes que o Wilson perceba, ele é atingido pelo ciborgue Otto Van Houten, que atirou no dinossauro, e o Wilson cai despencando do animal voador. Nesse momento, Otto Van Houten e o Wilson Lanchão estão cara a cara, pronto para brigar. Aparecem também a Odette, namorada do Wilson Lanchão, a Betty Libélula e o Dr. Billy. Só que antes dessa briga acontecer, um dinossauro sacudo aparece na frente deles, porque esse mesmo dinossauro era um lagarto que comeu a carne do saco escrotal barra Turma da Mônica e se transformou num dinossauro radioativo com a piroca enorme. Só que antes dessa briga toda rolar, o Wilson Lanchão toma a decisão. Ele diz para todo mundo se acalmar, todo mundo conversar e esperar um pouquinho que ele vai pra praia relaxar. E termina assim o quadrinho. O Wilson Lanchão deitado, relaxando, saindo de perto dessas pessoas treteiras. Isso é um pouco da história desse primeiro volume. Agora a história de Wilson Lanchão mais brabo do que nunca. O primeiro volume de outro autor, que é o do Henrico Noronha, e esse aqui é um dos mais legais. Todos são, na verdade. E esse aqui, a história é o seguinte. Aqui, o Wilson Lanchão tá preso debaixo da terra, só que ele não sabe como ele foi preso. Ele só tá com a cabeça dele, que é só o hambúrguer, do lado de fora da Terra, e o Dr. Billy encontra ele dizendo que ele foi pego no plano dele e que agora ele vai sofrer as consequências. A ideia do Dr. Billy é botar clones do Wilson Lanchão para brigar contra os clonossauros 7000. Só que tem um porém nessa situação, é que todo dano que os clones do Wilson Lanchão sofrem vão pro corpo do verdadeiro Wilson Lanchão, que fica preso naqueles tubos gigantescos num líquido bizarro. Depois que os clonossauros veem a carnificina que fizeram com seus amigos, eles se revoltam e vão atacar o Dr. Billy para salvar o Wilson Lanchão. E nesse momento o Dr. Billy foge, vendo que não tem mais chance de vencer o Wilson Lanchão junto dos clonossauros. O Dr. Billy vai a um laboratório secreto e começa a sua mais nova criação, um ciborgue Wilson Lanchão. E os clonossauros, por sua vez, levam o Wilson Lanchão para um local onde tem muita arma, que assim eles podem se armar e lutar contra o ciborgue do Wilson Lanchão e o Dr. Billy. Então o Wilson Lanchão, armado até os dentes, vai enfrentar o ciborgue dele numa batalha frenética, porradaria pura, e depois de muito lutar, o nosso herói se torna o vencedor dessa briga, e terminando com a frase: aprenda, Dr. Billy, com Lanchão não se brinca. A segunda edição é do Giovanni Machado, e essa aqui tem algo em particular. Eu vou falar um pouquinho da história e vou mostrar um pouquinho da edição para vocês saberem o que aconteceu aqui. Nessa história, o Wilson Lanchão, ele tá lutando num ringue clandestino, e seu adversário é um lutador crente chamado Toro Bambino. Ele é um lutador da paróquia Santa Lourdes. Ele até começa batendo no Wilson Lanchão, que tá bêbado, não tá sabendo como ficar em pé, mas depois de se recompor um pouco, o Wilson derrota ele fácil. E assim que a briga entre eles termina, até o próprio Wilson cai no chão desmaiado de tanto beber. Só que entre as pessoas que estavam assistindo a luta, tem um personagem que o Wilson não se tocou de quem era, o Dr. Billy. Ele estava assistindo a luta, vendo todos os movimentos do Wilson Lanchão, e vai até o camarim. Não sei se é camarim, mas enfim, vai até o local onde o Wilson tá descansando, buscar a ajuda dele, por um motivo. O Dr. Billy agora trabalha para o Serviço Secreto do Brasil, e eles têm uma missão muito importante, porque um personagem muito importante do nosso país foi sequestrado, o Ronaldinho Gaúcho. Exatamente isso. Aqui, o Wilson Lanchão, ele é um dos melhores amigos do Ronaldinho Gaúcho e tem que salvar o amigo dele,
Porque lembra da notícia que o Ronaldinho Gaúcho foi preso no Paraguai tentando entrar no país com um documento falso? Então, eles usam esse momento aí como argumento para escrever essa história. O Ronaldinho realmente foi preso, só que quando ele estava sendo preso em cárcere privado, algumas pessoas foram lá e sequestraram ele. Então, o Wilson vai até o prédio do Serviço Secreto Brasileiro, que é comandado pelo Dr. Billy, que está montando agora um grupo para salvar o Ronaldinho Gaúcho. Que esse grupo é composto por Vladimir Lupovsky, que é um ex-soldado da União Soviética e que também sobreviveu ao desastre de Chernobyl. Então, por ele ter sobrevivido, a cabeça dele é como se tivesse uma meia no lugar da cabeça. O outro membro é um agente brasileiro chamado Ednei, que ele é um atirador de elite, ele é jiu-jiteiro, patriota e pai de família. E para finalizar essa equipe, nada mais nada menos que Odete, a ex-namorada de Wilson Lanchão. A descrição é muito boa, porque a Odete é uma assassina profissional, sangue no zóio e poucas ideias. Melhor descrição impossível. Enquanto eles viajam pro Paraguai para salvar o Ronaldinho Gaúcho, o Wilson Lanchão dorme e lembra dos motivos dele e do Ronaldinho estar brigado. Eles estavam num rolê aleatório deles quando o Wilson percebe que o Ronaldinho está usando a camisa 17. Isso na época do Bolsonaro. E o Wilson fica revoltado em saber que o Ronaldinho torce pro mito. O Wilson é acordado, dizendo que está pronto para saltar para salvar o Ronaldinho no Paraguai. Então vai ele, o Vladimir, o Ednei e a Odete, todos em busca de salvar o mestre do rolê aleatório. Só que eles não imaginam quem espera eles lá no Paraguai, aguardando junto do Ronaldinho Gaúcho. Nada mais nada menos que Jefinho, o Tropical Samurai, que é um samurai com cabeça de pato. Depois de uma luta contra os guardas da cidade a qual eles estavam indo para buscar o Ronaldinho Gaúcho, aparece o Tropical Samurai e corta a cabeça do Vladimir. E depois de lutar contra o Ednei, corta o braço do Ednei. Só que tem um porém, eu não tenho a parte que ele corta a cabeça do Vladimir, porque a minha edição, ela tem página repetida. Então toda a parte que o Tropical Samurai tá lutando contra o Vladimir, ela é 2 páginas repetidas da página anterior. Então eu não tenho essa parte da luta, só tenho a conclusão e tá tudo repetido. Então assim, é uma edição rara. Só eu tenho essa. Eu espero que ninguém mais tenha uma página repetida, porque não tem a história aqui. Mas enfim, não faz mal. Eu entendi a história de qualquer forma. É verdade. A página é repetida. Tipo assim, a sequência das páginas era pra ter a página do personagem matando o outro. Não tem. Tipo assim, ela repetiu 2 anteriores e jogou ali. Como aconteceu isso no arquivo, eu não sei. O dono da editora falou assim: se você quiser, a gente manda a certa pra você. Eu falei: eu não. Eu quero a minha assim. Depois que o Jefinho cortou a cabeça e o braço dos membros do grupo do Wilson, ele perde a paciência, luta contra o Jefinho e o derrota. Nesse momento, o Wilson ele tá numa de que ele não quer matar, então ele só derrota o Jefinho e prende ele pra interrogá-lo. Interrogando o nosso Tropical Samurai, o Wilson descobre que todo esse plano é comandado por Hilda, a irmã do Dr. Billy. Ela pegou o Ronaldinho Gaúcho porque ela quer transformá-lo num ciborgue psíquico, porque ele tem poder suficiente de rolê aleatório de moldar a realidade. Logo nesse momento aparece o ciborgue psíquico do Ronaldinho Gaúcho lutando contra o Wilson Lanchão. O Wilson sofre na luta, mas usa o mesmo golpe de karatê que ele usou nessa edição aqui e tira o capacete do Ronaldinho, fazendo assim que ele saia do controle da Hilda. A Hilda e o Jefinho veem o capacete voando e correm para pegar ele. Os dois encostam no capacete ao mesmo tempo e somem dali do Paraguai. Dias depois, Wilson e Odete estão curtindo a vida deles e assistindo televisão. Quando eles veem o Ronaldinho Gaúcho recebendo medalha do Bolsonaro, tudo isso na TV. No momento que o Bolsonaro vai entregar a medalha pro Ronaldinho, o Ronaldinho coloca a mão na cabeça do Bolsonaro e arranca a cabeça dele e diz: isso é por você, Wilson. Basicamente dessa forma, trazendo amizade entre o Wilson Lanchão e o Ronaldinho Gaúcho de volta. Tem um extra aqui no final da edição que é muito bom, eu vou pegar aqui pra vocês verem como é engraçado esses personagens. Aqui no final eles estão dizendo que o Ronaldinho Gaúcho, para essa história, na verdade foi contratado o sósia do Ronaldinho Gaúcho porque eles não tinham contrato com o verdadeiro, então chamaram o sósia para participar da história. O Bolsonaro na história era realmente o verdadeiro Bolsonaro, que morreu, e os filhos deles trocaram o Bolsonaro morto por um saco de vômito que estava no Congresso. Graças a Deus esse cara não é mais presidente. Os irmãos Billy e Hilda, na verdade, são pessoas muito boas, eles só estavam atuando. A Beth Libélula aparece pouco e ela só tá reclamando que não tem um quadrinho próprio dela. O Vladimir Lupovsky, ele foi inspirado num personagem chamado Sockhead, do filme Freaked, indicação de filme aí. O Ednei, o nosso atirador de elite, patriota e pai de família, foi interpretado pelo Babu Santana. O Toro Bambino foi candidato a deputado federal em 2014 pelos Democratas. Todos os soldados do Paraguai foram contratados pela torcida organizada do Corinthians.
E o Wilson, por sua vez, teve seu relacionamento de volta com a Odete. Isso aqui é ouro. Ouro. Agora, o último e não menos importante, o Wilson Lanchão de volta à ilha. Na ilha dos Colonossauros, o Wilson ele encontra alguém parecido com o antigo Otto Van Houten, o guerreiro de cabelo de cuia. Mas aparentemente o Wilson tá sem memória e ele tenta buscar informação com esse cara. Ambos começam a brigar e o Wilson percebe que dali não vai sair nada. Então ele entra na mata tentando buscar respostas do porquê ele tá ali, porquê ele tá sem memória. E até que então ele encontra um clonossauro numa barraquinha de lanche vendendo hambúrguer. O nome da barraquinha é Clonokiko. O clonossauro atendente faz um hambúrguer pro Wilson Lanchão, ele come e tá satisfeito, só que ele começa a sentir os efeitos do lanche envenenado e ele desmaia. Assim que ele desmaiou, um ser misterioso aparece para defender o nosso herói. A Odete, a assassina, sangue no zóio, aparece novamente e salva o Wilson Lanchão, o levando para uma caverna para contar para ele o que tá acontecendo. Ambos esses personagens, eles sempre que vão se relacionar, eles falam a seguinte frase: vamos fazer um amorzinho gostoso? E isso fica na mente do Wilson. Quando a Odete fala essa frase, ele recupera a memória e sabe exatamente do que tá acontecendo. A Odete então conta pra ele que o Dr. Billy dessa vez pegou a ilha para transformar num grande ringue a céu aberto, que é transmitido para toda a Deep Web lutas 24 horas até a morte. Então a Odete chama o Wilson para montar um plano para derrotar o Dr. Billy e acabar com essas lutas na ilha. O plano da Odete é o seguinte: o Wilson tem que se entregar para ser usado como distração. Aí então ela vai indo atrás para derrotar o Dr. Billy. O Wilson ele é jogado num ringue no centro da ilha com todas as câmeras e torcida vendo a luta. Quando o Dr. Billy diz ao Wilson que ele trouxe a mais poderosa criatura dele. Não é um clone, não é um ciborgue, mas é o irmão do Wilson Lanchão. Um ser bombado maior e também com a cabeça de hambúrguer. Os dois irmãos brigam, mas o Wilson consegue acalmar o coração do irmão mais novo dele, percebendo que aquele ser também não queria briga. Depois que os dois se uniram, o Dr. Billy fica revoltado. Manda os clonossauros dele atacar para derrotar os dois Lanchão. Nisso que o Dr. Billy tá rindo à toa, achando que conseguiu derrotar o Wilson Lanchão, a Odete o ataca, o surpreendendo. É nessa hora que ele corre para pegar o helicóptero para fugir daquele local. O Wilson Lanchão derrota os clonossauros e junto da Odete e do irmão vão correr atrás do Dr. Billy. A Odete coloca a mão nos dois e os teleporta pro heliponto. Como ela fez isso? Eu não faço ideia. A consequência do teleporte é que os três começam a vomitar. Quando eles se recuperam, a Odete diz ao Wilson que que o Dr. Billy não pode entrar no helicóptero, senão eles vão perder a única chance de fuga. Eles vão correndo atrás do Dr. Billy e vendo que tá em desvantagem, o Dr. Billy usa uma última seringa de um super esteroide, ficando super bombado, mas com as pernas muito finas. O Dr. Billy começa a ter mais vantagem pra cima do Wilson na batalha. Ele tá metendo a porrada no Wilson quando a Odete vê a oportunidade e joga pra ele uma garrafa de cerveja. Quando o Wilson bebe e começa a ficar bêbado, a consciência dele de luta volta e ele mete a porrada no Dr. Billy, quebrando o pescoço dele. Depois da luta, ambos pegam um helicóptero junto de uma maleta com algo misterioso que a Odete queria e fogem dali, deixando o Dr. Billy morto e aproveitando o final da história deles no bar Bochecha de Bode, atendido pelo papagaio chamado Rogéria. É isso, o Lucas do futuro já terminou a história, o Lucas do passado vai finalizar o vídeo. Dá like aí, valeu. Os gibis da Escória Comics são um exemplo do que deve ser gibi no Brasil. É gibi divertido, barato, que não faz você de idiota, que te diverte, que tem uma arte e cenas de luta muito divertidas, que foge da elitização, que foge da gourmetização. Como um bom podrão num sábado à noite, numa hamburgueria de esquina. Que nem é de esquina, aqui não é esquina, aqui é uma reta. Por que eu falei hamburgueria de esquina? Aqui na esquina, a esquina é na outra.